Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram, ó, louca, ao canal do Universitários com Dinheiro no YouTube. Gente, é a primeira vez que eu gravo um vídeo pro YouTube, muito legal isso, né? E mais legal ainda, ter vocês aí do outro lado assistindo esse vídeo, assistindo esse aulão. Eu fico muito feliz. Para quem não me conhece ainda, então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, quem é a Letícia na fila da Xerox, de onde é que eu vim. Então, meu nome é Letícia Nogueira. Se você já me conhece, seja um pouco da minha história. Se é a sua primeira vez em contato comigo, eu saí de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Passei a minha infância toda lá, minha vida toda lá praticamente. E com 17 anos eu me mudei para Cáceres, interior do Mato Grosso, para fazer medicina aqui. Então eu sou acadêmica, tá? Eu faço faculdade de medicina, eu tô na metade da minha faculdade. Parei aí no início do 7º semestre, logo quando começou a pandemia. Se você é do futuro, a gente tá gravando esse vídeo em 2020, no momento do coronavírus ainda, tá? E tô aqui estudando, ralando e investindo, porque eu acredito de verdade que a gente não precisa ficar a nossa faculdade inteira sem fazer dinheiro. Se você parar para olhar, uma faculdade de medicina são 6 anos. A média de tempo de graduação no Brasil é de 4 a 7 anos, tá? Aí a medicina tá em 6. Pô, são 6 anos da minha vida que eu vou passar sem produzir dinheiro, sem construir absolutamente nada, esperando a minha formatura para eu começar a construir depois disso. Isso para mim é um pensamento meio sem lógica. Eu falo, é tempo demais para eu não aproveitar. Só que nem sempre eu tive esse pensamento. Eu entrei na minha faculdade em 2017/1. Meu primeiro semestre foi super tranquilo, mas no meu segundo semestre as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis. Tanto na própria faculdade, foi um semestre bem intenso, quanto na minha vida pessoal. Nessa época, os meus pais se separaram, a minha mãe teve uma depressão muito forte e eu acabei perdendo grande parte da minha renda, quase 60% da minha renda, porque era o meu pai que me mandava o dinheiro nessa época majoritariamente. Aí, enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu acabei perdendo a renda que ele me mandava. Nesse tempo, eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu não trabalhava, eu só estudava. Eu não tinha nada de dinheiro guardado. Mas eu também, naquela situação que eu estava vivendo, eu acabei descontando tudo que eu estava passando em gastos desnecessários. Então, eu acabei fazendo algumas dívidas no cheque especial, somadas ao fato de estar com menos dinheiro. Isso virou uma bola de neve, até que chegou um dia que eu não tinha mais dinheiro para pagar minhas contas básicas. Eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, não tinha dinheiro para pagar a conta de água, de luz. E aí foi quando eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa, porque senão a situação ia ficar insustentável e eu teria que trancar minha faculdade. O que não era uma opção na época e nem agora, e não é uma opção. Então, eu acabei correndo atrás de emprego. Eu fiz todos os freelancers que você imaginar na vida. Eu fiz freelancer de festa infantil, freelancer de lanchonete, de restaurante, na internet. Eu fazia trabalho científico de outras pessoas. O que eu podia fazer, eu fazia. Mas eu consegui aí uma estabilidade um pouco maior, dando aula particular de matemática. E aí, com isso, eu consegui quitar as minhas dívidas e consegui fazer uma renda extra. Nesse período também eu comecei a ter a ajuda de outras 2 pessoas da minha família. A minha avó começou a me ajudar financeiramente e o meu tio, que já me ajudava antes, aumentou a quantia que ele me mandava por mês. Então acabou que o que eu estava fazendo trabalhando virou um extra. E esse extra eu comecei a guardar na poupança. Na época eu não tinha nenhum conhecimento de reserva de emergência, de investimentos, nem de nada disso. Mas pela situação que estava minha família e principalmente como estava a saúde da minha mãe na época, eu sabia que uma hora ou outra as coisas podiam ficar piores do que elas estavam. Então eu meio que guardei por precaução. E aí a única coisa que eu conhecia era a poupança, então eu abri uma poupança e fiquei colocando dinheiro lá. Todo mês eu colocava o que eu conseguia das aulas particulares na poupança. Com isso eu consegui juntar uma quantia bem considerável, mais ou menos, e eu fiz isso por mais ou menos 8 meses, assim. Até que um dia eu cheguei na sala de aula e vi um amigo meu lendo o livro do Thiago Nigro, do Mil ao Milhão.
E aí eu vi ele lendo o livro, me interessei pelo título e fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, cara, mas como que eu consigo do 1.000 chegar a 1.000.000? Porque, tipo, eu não tenho 1.000.000, mas eu tenho 1.000. E se é possível sair de um e chegar no outro, eu quero saber como eu faço isso. E aí foi quando eu descobri o canal do Primo Rico no YouTube e maratonei os vídeos dele. Aí dele eu acabei conhecendo o Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri. Foi o único momento da minha vida que eu gostei das propagandas no YouTube. Porque, tipo, eu consegui descobrir um mundo totalmente novo. E dali pra frente eu comecei a, em vez de deixar o meu dinheiro na poupança, comecei a investir. Migrei o que eu tinha na poupança para o Tesouro Selic, consegui construir uma reserva de emergência que custeasse 6 meses do meu custo de vida mensal e comecei a investir em renda variável. O grande lance é que na metade de 2019, mais ou menos em julho, quando eu já estava recebendo dividendos, já tinha carteira de ação, já estava com a minha reserva de emergência ok, duas coisas aconteceram. Primeiro, eu tive um problema de saúde, precisei fazer uma cirurgia meio que às pressas. E aí isso custou uma parte da minha reserva de emergência. Segundo, nesse período, isso custou uma parte da minha reserva de emergência por 2 motivos. Tanto porque eu precisei pagar os exames pré-operatórios, quanto eu fiquei sem trabalhar. Porque como eu era professora particular de matemática, se eu não trabalhasse, eu não recebia. Tipo, é hora-aula, né? Se tem algum professor particular aí, vai saber. Então, eu não dava aula, não recebia hora-aula. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. A cirurgia que eu fiz, eu fiquei impossibilitada de mexer os braços. Então, eu fiquei praticamente 2 meses sem trabalhar, me sustentando da minha reserva. E logo quando eu me recuperei, que eu pude voltar a trabalhar, o meu tio que me sustentava, que estava sendo responsável por grande parte da minha renda, acabou falecendo. Então, eu precisei continuar usando a minha reserva de emergência para eu bancar o dinheiro que esse meu tio me mandava. O grande lance é que quando tudo isso aconteceu, quando eu estava saindo de um pós-operatório e quando meu tio faleceu, a minha família toda ficou desesperada com a situação, ficou todo mundo muito preocupado. E a única coisa que eu falava para todo mundo era: vocês não precisam se preocupar comigo. E realmente não precisava, porque eu tinha dinheiro para me manter. Independente do que acontecesse, eu sabia que eu não ia ter que trancar minha faculdade, eu sabia que eu podia me virar fazendo alguma coisa. E, cara, eu tinha ainda mais ou menos 4 meses do meu custo de vida mensal para eu me manter, independente do que acontecesse. Então, eu tinha de onde tirar dinheiro e eu tinha como achar meios de fazer renda extra, de resolver aquela situação. E mais que isso ainda, eu tive tempo para viver o luto, porque a perda do meu tio foi uma coisa muito inesperada, foi uma coisa muito triste para mim. Então, eu tive tempo para assimilar toda aquela situação e tive tempo para eu descobrir o que eu queria fazer. E nesse descobrir o que eu queria fazer, eu comecei a avaliar todas as opções que eu já tinha feito, todos os freelancers que eu já tinha feito, todas as vendas. Teve uma época que eu vendi doce na rua, tipo, vendia brigadeiro na praça aqui da cidade. Então eu falava, cara, eu posso voltar a fazer tudo isso, ou eu posso aproveitar que eu tenho dinheiro guardado e ver isso como a chance de fazer alguma coisa que realmente me dê prazer. E aí foi quando eu decidi que eu iria ensinar educação financeira para outras pessoas, porque isso já era uma coisa que eu fazia naturalmente. Desde quando eu me organizei financeiramente até quando eu comecei a investir, comecei a construir minha reserva de emergência, tudo que eu descobria de novo eu passava para outras pessoas, eu passava para os meus amigos. Então, tipo, tinha dia que, cara, eu só falava de investimento. Todo mundo que chegava perto de mim, eu falava alguma coisa, eu ensinava alguma coisa. E as pessoas começaram a chegar perto de mim para realmente saber sobre esse assunto. Eu lembro que pais dos alunos, dos meus amigos da sala de aula, ligavam para mim, tipo, os meus amigos passavam o meu telefone para os pais deles e os pais ligavam para mim pedindo dica de organização, pedindo ajuda e tal, e já era uma coisa que eu usava para fazer uma renda extra. Eu cobrava bem baratinho, mas assim, cobrava alguma coisa já, e eu vi que, cara, dava para alinhar duas coisas, dava para alinhar a minha necessidade de ter uma renda extra com o que eu gostava de fazer. Isso aconteceu mais ou menos em outubro de 2019, e de outubro de 2019 para cá, a gente começou Universitários com Dinheiro. Na época eu comecei sozinha, nem tinha esse nome ainda, eu não sabia direito como que funcionava a internet, essas coisas de produzir conteúdo, nem nada. Hoje a gente já tem um time,
A gente já tem um trabalho bem legal no Instagram, eu já estou na minha 3ª turma de mentoria. E agora estamos aqui começando esse aulão, começando aí nossa série de aulões no YouTube. Por que essa série de aulões no YouTube? Porque às vezes é muito difícil chegar para um estudante e falar: você pode investir, você pode fazer seu dinheiro para trabalhar para você. Porque estudante geralmente não tem dinheiro. Então, a gente escolheu aqui dentro te ensinar de forma gratuita e com conteúdo de qualidade que sim, você tem dinheiro, sim, a sua faculdade é só uma faculdade e você consegue fazer o que você quiser com o dinheiro que você tem hoje e consegue sim colocar esse dinheiro para trabalhar para você, mesmo achando que você está abaixo da linha da miséria, tá bom? Então, vamos lá, essa sou eu e o tema da nossa aula de hoje é como ter dinheiro para investir todos os meses. Isso é muito importante. Toda vez que a gente está falando de investimento, a gente está falando de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Isso é investimento. Então, é pegar o meu dinheiro e colocar esse dinheiro para trabalhar para mim. Como que eu faço isso? Eu invisto o meu dinheiro em algum investimento que tenha uma certa rentabilidade. Essa rentabilidade, ela nada mais é que os juros compostos daquele investimento. Então, se eu pegar R$100 e colocar, por exemplo, no Tesouro Selic da vida, vai ter uma rentabilidade lá, que é igual a taxa Selic. Vamos arredondar para, sei lá, 3%. Então, esses meus R$100, daqui a pouco, eles não vão ser mais só R$100, eles vão ser R$100,03. Ou R$103, né? Ó, a educadora financeira que não sabe fazer conta. Mas eu sou péssima em matemática. Assim, péssima não, porque eu dava aula, né? Mas às vezes eu me confundo com essas continhas, tá? Enfim, vocês entenderam aí, né? Depois deixei aí nos comentários o resultado certo. Mas isso é rentabilidade, isso são juros compostos trabalhando, isso vai fazer um investimento. Então, é o dinheiro te dando mais dinheiro. Você já ouviu aquela frase? Que o dinheiro ele serve para duas coisas, para te dar conforto e para te dar mais dinheiro. Se uma dessas coisas não está acontecendo, então você está agindo de forma errada com a sua grana. É simples assim, não é difícil de entender. É para isso que dinheiro serve. Agora, para eu conseguir ter um bom lucro com os meus investimentos, para eu conseguir ter rentabilidade, para eu conseguir atingir a famosa liberdade financeira, né? O que é a liberdade financeira? É você conseguir viver da renda dos seus investimentos. Quando seus investimentos são capazes de sustentar o teu custo de vida mensal, né, o teu custo de vida mensal, aí você pode falar que você atingiu a tua liberdade financeira. Como que eu garanto que eu vou conseguir atingir essa liberdade? Simples, investindo todos os meses. Por quê? Porque se eu invisto todos os meses, galera, eu tenho sempre os juros compostos trabalhando cada vez mais para mim. Lembra que os juros eles atuam sobre o último montante, né? Se a gente está falando de juros compostos. Então, quanto mais dinheiro eu colocar, mais dinheiro eu vou ter. E também, quando a gente está falando aí de gerar renda passiva, se a gente falar, por exemplo, de investimentos em renda variável, a gente tem os famosos dividendos. O que são esses dividendos? Cara, toda vez que você investe em uma ação, por exemplo, você está investindo em uma empresa. Você está se tornando sócio de uma empresa. E essa empresa, se ela tiver uma saúde financeira bacana, ou dependendo de como que ela funciona e tal, essa empresa ela vai ter lucro. E ela vai repassar parte desse lucro para você, acionista. Aqui no Brasil, todas as empresas pagam dividendos, tá? Nos Estados Unidos, nem tanto. Amazon, Facebook, por exemplo, não pagam dividendos e geram lucro. Aqui no Brasil, toda empresa da Bolsa de Valores que gera lucro vai pagar dividendo. Pelo menos 25% do lucro líquido dela vai virar dividendo. Esse dividendo, ele é o lucro lá da empresa que vai chegar para você, acionista. Então, pensa comigo, toda vez que a empresa tiver lucro, você vai receber uma parte. Isso vai gerar uma constância. De tempos em tempos, você vai receber parte do lucro da empresa. De tempos em tempos, você vai ter dividendo. Ou seja, de tempos em tempos, você vai ter uma renda. E essa renda, ela pode chegar num ponto de te sustentar. Então, qual que é a ideia? A gente compra, investe, faz vários investimentos para a gente lá no final conseguir ter um montante em que os nossos dividendos, o lucro que a gente vai receber, vai conseguir sustentar o nosso custo de vida mensal. É para isso que a gente investe. E é para isso que é importante a gente investir com regularidade.
sempre investir. Por quê? Porque quanto mais a gente investe, mais a gente tem, mais dividendo a gente recebe. A ideia dentro da metodologia de investimentos para longo prazo, né? Você pode conhecer essa metodologia como buy and hold. Dentro dessa metodologia, a ideia é investir sempre, literalmente todos os meses. Todos os meses a gente pega uma parte do nosso dinheiro e separa ele para investir. Por quê? Porque quando você faz isso, você está pagando a você mesmo. Pensa comigo, todo o dinheiro que a gente tem, cara, lá no final das contas, toda vez que você paga alguma coisa, o dinheiro está saindo do seu bolso e indo para o bolso de outra pessoa. Ah, paguei minha conta de luz. Pô, o dinheiro saiu do teu bolso e foi para o bolso do cara que é dono da empresa de luz aí da tua cidade. Ah, comprei uma laranja na feira. Pô, o dinheiro saiu do teu bolso e foi para o cara que plantou e vendeu a laranja lá na feira, entendeu? Então, o dinheiro está sempre rodando de pessoa para pessoa. Por que não fazer com que o dinheiro rode do seu bolso de hoje para o seu bolso de amanhã? Por que não fazer com que o dinheiro vá para você mesmo? Por que não se pagar? Por isso que a gente investe todos os meses também. Para a gente pegar parte do que a gente conseguiu hoje, dar para a gente no amanhã, no nosso futuro, garantir o nosso futuro e garantir que isso que a gente investiu hoje, no futuro vai dar para a gente uma renda passiva. Essa é a ideia. Agora, partindo mais efetivamente para a prática. Deixa eu copiar isso daqui. Vai, não copia? Como que a gente vai efetivamente... Aí, vai, deu bug aqui. Beleza. Deixa eu subir isso daqui. Como que a gente vai efetivamente ter dinheiro para investir todos os meses? A gente segue um passo a passo, uma metodologia que vai garantir que se a gente segue isso daqui, não tem como você não ter dinheiro todo mês. Todo mês você vai ter dinheiro para investir, isso é um fato. Alete, que metodologia é essa? Primeiro de tudo, eu gosto muito de uma frase que eu nem sei de quem que é, eu nem sei se tem alguém que fala, mas enfim, eu acho que ela tem muito sentido. A gente só controla, do ponto de vista financeiro, a gente só controla aquilo que a gente conhece. O que essa frase tem a ver com investir todos os meses? É simples, para eu garantir que eu vou conseguir investir todos os meses, primeiro eu tenho que garantir que eu vou ter dinheiro todos os meses. Esse é o primeiro ponto. Aí você fala, pô, Leti, mas eu não sei nem se eu vou ter dinheiro amanhã. Exatamente, aí vacilo, entendeu? Aí é vacilão. A gente tem que garantir que a gente vai ter dinheiro. Pô, como que eu garanto que eu vou ter dinheiro? Pulo do gato pra você, com controle financeiro. E, olha eu que não sei fazer uma seta nesse programa. Ah, tá. Com controle financeiro. Pulo do gato. Pulo do gato. A gente tem que garantir que a gente vai ter dinheiro todos os meses. Para eu ter dinheiro todos os meses, eu tenho que fazer um controle financeiro. Como que eu faço esse controle financeiro? Partindo do ponto que você está se organizando agora, que você vai começar a sua organização financeira, o primeiro passo para você fazer um controle financeiro é você anotar todos os seus gastos. Como assim, Leti? Cara, pega aí um bloquinho, pega um planner financeiro, uma planilha, sei lá, um aplicativo de celular. Eu gosto muito do aplicativo Minhas Finanças para Android, é o que eu uso para fazer essa anotação. Se você é do time do iOS, acho que tem o Minhas Economias, que é legal também. Eu uso esses aplicativos e eu anoto todos os meus gastos, literalmente. Quem convive comigo, gente, acha isso um porre, porque se eu compro uma balinha de 5 centavos, eu vou lá e anoto, balinha de 5 centavos. Por quê? Para eu saber para onde está indo meu dinheiro. Eu preciso conhecer para onde vai meu dinheiro, porque se eu conheço para onde vai meu dinheiro, eu consigo controlar o caminho que meu dinheiro faz. Pegou isso? Tipo, se eu sei para onde vai o meu dinheiro, eu posso tomar a decisão de gastá-lo com aquela coisa ou não. O processo ele fica totalmente racional. A gente tem que entender que a maior parte das vezes que a gente gasta o nosso dinheiro é por um processo emocional.
Quando a gente tira da emoção e a gente racionaliza, cara, a gente controla o processo, entende? Por isso que a gente precisa ter controle financeiro. Isso de anotar todos os seus gastos é o controle financeiro diário, tá? Diariamente você vai e anota, diariamente você vai e vê para onde seu dinheiro tá indo, começa e controla isso. Ah, não vou fazer esse gasto porque eu acho que ele é inútil. Ah, vou fazer esse gasto porque tá valendo a pena. E aí dentro, em cima desse controle financeiro, a gente vai conseguir ter o nosso planejamento. Por quê? Porque se eu faço um controle financeiro, onde eu consigo anotar todos os meus gastos, onde eu consigo descobrir efetivamente para onde vai o meu dinheiro, quando eu junto esse controle financeiro que eu fiz com todas as contas fixas que eu já sei que eu tenho que pagar, com as contas variáveis que eu sei que eu vou ter no mês, então todo mês eu tenho que ir no supermercado, se você vai mensalmente, né? Eu vou no supermercado por semana, que eu acho que sai mais barato. Já fui muito por mês, mas para comprar comida eu vou semanalmente. Inclusive, acho que isso dá até um tema legal de aulão, como economizar dinheiro no supermercado. Acho que valeria a pena. Mas vamos lá. A gente faz esse controle, a gente junta com as contas fixas que a gente tem, água, luz, internet, telefone, plano de saúde, aquela coisa toda, mais as contas variáveis que eu já sei que eu vou ter, cara, eu consigo fazer um planejamento financeiro. Eu consigo saber exatamente dentro daquele meu período de tempo o que está acontecendo com o meu dinheiro. E aí, se eu consigo saber dentro daquele período de tempo exatamente o que está acontecendo com o meu dinheiro, cara, eu consigo montar um orçamento. E o que é o meu orçamento? É o planejamento financeiro do futuro. Eu aprendi isso aqui com um cara chamado Gustavo Cerbasi, num livro muito legal chamado Como Organizar Sua Vida Financeira. Super recomendo de leitura, tá? É um livro muito, muito bom mesmo. Mas o orçamento, ele é um planejamento financeiro do futuro. Então, eu fiz o meu controle. Fiz o meu planejamento? Fiz. Eu vou olhar para esse planejamento e vou ver o que eu consigo alterar dele, o que eu consigo readaptar, o que às vezes é inútil eu tô fazendo sem nem perceber e dá para tirar. E aí eu vou modelar isso no meu orçamento de forma que eu consiga viver com menos do que eu ganho. Quantos por cento menos, Letícia? Quantos por cento der? Às vezes a gente vê essas regras na internet, tipo, você tem que viver com 20% a menos do que você ganha, né? O cara ganha R$2.000, ele tem que viver com 1.600. Às vezes tem essas regras na internet. Realmente, se você consegue viver com 20% a menos do que você ganha, cara, isso é muito legal. Você vai ter sempre 20% para investir. Mas trazendo para o contexto de um estudante, às vezes isso é muito difícil. Às vezes o contexto de uma pessoa que vive com salário mínimo, viver com 20% a menos do que ela ganha seria uma perda muito grande. Então a gente tem que garantir que a gente vai ter dinheiro, mas a gente também não tem que perder qualidade de vida, ter que viver na sofrência aí para conseguir investir. Não é assim também que as coisas funcionam. Então veja quanto que dá. Quanto do teu salário vai sobrar? Vai sobrar 5%? Beleza. Vai sobrar 10%? Beleza. Não, eu consigo fazer sobrar 20%. Beleza também. Viver com menos do que você ganha. Um ponto importante, se você vê que vai sobrar muito pouco do seu salário, que você tá no talo, que as suas despesas, você cortando tudo o que dá, as suas despesas ainda estão muito próximas daquilo que você ganha, talvez você tenha necessidade de uma fonte de renda extra. Isso é até uma segurança, tá? Você ter mais de uma fonte de renda te traz até uma segurança, porque se um lugar falhar, você tem de onde tirar dinheiro de outro lugar. Mas, principalmente, se você está no talo com o que você recebe, com as suas despesas, talvez seja importante sim para você fazer uma renda extra. Então, o que eu te aconselho? Cara, uma renda extra rápida. Vende coisas que você não usa. Olha o teu guarda-roupa. Será que tudo que tem lá no teu guarda-roupa você efetivamente usa? Quanto de coisa lá tá parado? Quanto de coisa lá você não gosta mais? O que você tem na sua casa que você deixou de usar? Ou uma renda extra mais constante. Se você é universitário, cara, você pode fazer trabalho de outras pessoas. Eu já ganhei dinheiro assim.
Eu ganho dinheiro fazendo trabalho dos outros, gente, desde quando eu tava no 9º ano do ensino fundamental. Então, tipo, dá certo? Dá certo. Tá? No 9º ano eu me formei riquíssima, porque eu fazia o trabalho das pessoas da minha sala. Então, vale a pena. Você pode vender doce, você pode fazer freelancer na internet. Às vezes você não precisa nem fazer um trabalho tão manual assim, que vai te demandar tanto tempo, mas você pode, por exemplo, eu sou bom para editar vídeo. Cara, se cadastra numa plataforma de freelancer, tipo a Orkana, tipo a 20 pila, e faz edição de vídeo. Eu sou fotógrafo. Pô, legal, será que você não pode vender as suas fotos num banco de fotografia? Num Pinterest, num Pixabay da vida aí? Será que você não pode colocar suas fotos lá para vender? Isso vai te gerar uma renda extra. Eu sou boa fazendo resumos das matérias que eu estudo na faculdade. Pô, legal, será que você não pode vender esses seus resumos? Pensa nos seus colegas, na semana de prova, será que todo mundo vai ter tempo de fazer o mesmo resumo que você? Será que todo mundo vai ter tempo de dedicar tanta atenção assim na leitura de um capítulo para fazer um resumo detalhado que vai ser importante para estudar para a prova? Nem todo mundo. Então, se você já vai ter todo esse trabalho, por que não tentar lucrar com ele? Existem várias formas de fazer renda extra, tá? Eu não vou aprofundar tanto aqui nessa aula, senão ela vai ficar muito comprida, mas é uma coisa que você pode sim colocar em prática se você tá no talo e mesmo cortando despesa, mesmo fazendo planejamento financeiro, seus gastos ainda estão muito próximos daquilo que você ganha. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. Por que tudo isso, Leti? Porque se eu consigo montar um orçamento e eu consigo viver com menos do que eu ganho, seja aqui porque eu fiz renda extra, seja porque eu consegui colocar as minhas despesas para baixo daquilo que eu ganho, então a partir de agora eu consigo garantir que eu vou investir todos os meses. Por quê? Porque lembra que o orçamento é um planejamento futuro. Então isso aqui ele começa a valer para o mês que vem. Se eu começar a fazer todo esse processo aqui em julho, isso aqui efetivamente vai acontecer em agosto. Então, em agosto, eu estou em julho, fiz meu planejamento financeiro, montei meu orçamento de agosto. Em agosto, eu tenho a certeza que eu vou ter dinheiro. Eu tenho a certeza que o dinheiro vai sobrar. Por quê? Porque o meu orçamento está todo planejado. É só eu seguir aquele orçamento. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu já sei que vai sobrar? Eu vou aplicar a regrinha do se pagar primeiro. A primeira coisa que você vai fazer, logo quando você pegar o seu dinheiro, é investir. E isso você vai fazer regularmente todos os meses. Regularmente todos os meses, Leti? Regularmente todos os meses. Com isso aqui, a gente consegue garantir que você vai ter dinheiro para investir todos os meses. Leti, mas e se meu orçamento não deu certo? Se seu orçamento não deu certo, ou você não anotou efetivamente todos os seus gastos, ou seu planejamento financeiro foi furado. E aí, o que você vai fazer? Você vai sentar e você vai reanalisar. Você vai começar o processo de novo. Até a gente conseguir sempre aplicar essa regrinha. Aplicando sempre essa regrinha, você garante que você vai ter dinheiro para investir todos os meses. Leti, mas eu não consigo fazer isso. Você tentou? Porque se você tentou e está falando que não consegue, assim, aí a gente pode consertar, sentar e ver onde é que foi que você errou, porque isso aqui às vezes leva tempo mesmo. Agora, se você nem tentou e está falando que não consegue, vacilou. Aí, paciência. Tenta primeiro, depois você fala que não deu, tá? Não tem mistério, não é difícil. É você se controlar financeiramente, saber para onde vai seu dinheiro. Sabendo para onde vai seu dinheiro, você faz o planejamento. Planejou, faz o orçamento. O orçamento é futuro. Esse orçamento ele vai se repetir. Você vai se pagar primeiro. No mês que esse orçamento começa a valer, você começa a se pagar primeiro. E aí nos outros meses, Leti, você só replica. Uma vez seu orçamento dando certo, você não vai cada mês da sua vida fazer um orçamento diferente. Você vai só replicando. E aí você vai se pagar primeiro sempre. Agora, para que isso aqui dê certo, para que você consiga fazer isso aqui funcionar, você tem que ter uma coisa muito importante, que são as... Que coisa?
as famosas metas e os famosos objetivos. Por quê? Pô, cara, pensa comigo, de que adianta você ter todo esse esforço aqui do caramba, de controlar o seu dinheiro, de fazer um orçamento, de se pagar primeiro, se você não sabe para que você está investindo? Gravem uma coisa, galera, isso é muito importante de entender. Um dinheiro investido sem objetivo é um dinheiro desinvestido facilmente. Essa frase que eu também tirei do livro do Gustavo Cerbasi, o livro que eu estudei dele que fala essa frase é o Investimentos Inteligentes. Gente, eu super recomendo qualquer leitura do Gustavo Cerbasi, tá? O cara é sensacional. A gente precisa entender ainda de começar a colocar o nosso controle financeiro em prática, de começar a colocar o nosso controle financeiro em prática, de começar a escolher investimento, de começar a construir reserva de emergência, de começar a fazer qualquer coisa, a gente precisa definir por que a gente está fazendo isso, qual que é o motivo, o que está por trás. E aí a gente precisa definir as nossas metas e os nossos objetivos. São eles que vão garantir, que vão dar o gás que a gente precisa para a gente conseguir se organizar financeiramente, conseguir colocar o nosso dinheiro para trabalhar. Porque, cara, é muito mais prazeroso você pegar o seu dinheiro e gastar ele agora do que você guardar ele para o seu futuro. Não dá lá, não vou mentir aqui e falar assim, putz, investir é legal, investir é muito legal. Você saber que você está construindo patrimônio, você saber que você estando empregado ou não, você tem dinheiro, isso é legal, isso te dá segurança, isso te dá tranquilidade, te dá qualidade de vida e é muito bacana. Mas, cara, você pegar o seu dinheiro e você gastar também é uma coisa legal. Então, você tem que ter um motivo, você tem que ter uma razão para você conseguir trocar esse prazer imediato por um prazer futuro. Entende? Por isso que a gente precisa começar construindo nossos objetivos e nossas metas. E aí, sempre importante, né? Para a gente conseguir construir meta e objetivo, a gente tem que ter algumas coisinhas. Que coisinhas? O porquê, o como, o que, o quando e o quanto. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Por quê? Porque eu quero viajar de carro. Isso era uma coisa que meu pai fazia comigo na infância. Eu tenho eu gosto muito disso. Eu quero viajar de carro pelo Brasil. De quebra, quero levar o meu cachorro. Então, é importante para mim ter um carro. Definir o meu porquê. Como que eu vou ter dinheiro para comprar esse carro? Cara, eu vou investir todos os meses uma quantia de R$1.000, por exemplo. E o carro que eu quero custa R$30.000, vamos supor. Então, todo mês eu vou investir. Isso não é uma meta minha, tá, gente? Eu tirei da minha cabeça aqui. Agora, de exemplo para vocês. Mas o porquê já definir. Porque era uma coisa que acontecia na minha infância. Eu quero viajar de carro pelo país e levar o meu cachorro. O que eu vou comprar é o meu carro. Aí, é o carro tal, da marca tal, do ano tal, da cor tal. Quanto mais detalhado, quanto mais visual, mais você vai ter, mais aquilo vai ficar palpável para você e mais você vai ter estímulo para conseguir trocar o teu prazer imediato pelo teu prazer futuro. Quanto mais visual, mais você tem certeza que é aquilo que você quer, tá bom? Então, é importante você colocar todos os detalhes. Você quer comprar um carro? Descreve o carro que você quer comprar. Com tudo, com a cor, se vai ter ar-condicionado ou não, se vai ter direção hidráulica ou não, se vai ter airbag ou não. Detalhe, entendeu? Detalhe. Aqui a gente tem que gastar papel mesmo. Como que eu vou comprar esse carro? O carro custa R$30.000, eu vou investir R$1.000 todos os meses no Tesouro Selic, vamos supor. Quando que eu vou conseguir comprar? Daqui 30 meses. E quanto que vai me custar R$30.000? Claro que aqui eu fiz bem bruto, não considerei inflação, não considerei a taxa de juros, né, a rentabilidade, não considerei nada. Foi só um exemplo para vocês, mas a gente começa definindo isso daqui. E é muito importante a gente prestar atenção no quando, tá? A gente tem que ficar muito atento. Ao prazo da nossa meta ou do nosso objetivo, tá?
Por quê? Porque esse prazo aqui, ele precisa estar de acordo com a liquidez do investimento. Se eu vou investir, se eu só vou pegar esse dinheiro daqui 3 anos, talvez eu possa colocar ele em um lugar que, cara, nesse período de 3 anos vai me dar uma rentabilidade maior. Agora, se eu vou precisar desse dinheiro daqui 2 meses, cara, o máximo que eu vou pensar é uma liquidez de 2 meses. O que é a liquidez do investimento? É o tempo que vai levar para que aquele dinheiro que você investiu volte a ser dinheiro na sua mão. Então, se eu não sei o prazo do meu objetivo, se eu não sei quando que eu vou pegar aquele dinheiro de volta, eu não tenho como escolher a liquidez do investimento. Aí eu corro risco de fazer uma cagada, eu corro risco de pegar o investimento errado para aquele objetivo que eu defini. Por isso que a gente tem que ter as nossas metas muito bem definidas, a gente tem que saber o prazo daquilo que a gente quer fazer. Beleza, galera? Só uma coisa que eu queria falar para vocês, esse nosso primeiro aulão, ele não é um aulão ao vivo, efetivamente. A gente teve um pequeno choque de horário aqui no Universitários com Dinheiro e a gente não conseguiu fazer o aulão ao vivo, mas ele está gravado, vai ficar disponível para vocês. Esse aulão não vai sair do ar, ele já vai ficar aqui no próprio YouTube mesmo, na nossa playlist de aulões. E toda semana a gente vai fazer um aulão aqui com vocês. Semana que vem, então, novamente, na terça-feira, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, a gente vai fazer um segundo aulão. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, compartilhar com a galera e de quebra se inscreve aqui no canal do Universitários, porque a gente vai produzir bastante conteúdo, tá? Quem quiser um resuminho de tudo que a gente falou nesse aulão, é só entrar no nosso canal do Telegram, o link tá aí na descrição. Tanto o link do nosso canal do Telegram, quanto o link para você baixar o nosso e-book sobre como começar a investir com pouca grana, tá? Um e-book muito completo, gente, eu tenho muito orgulho desse material, porque ele ficou muito completo mesmo. Tem todo o passo a passo que você precisa para investir adequadamente, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Eu falei todo o passo a passo que eu uso para investir em fundos imobiliários e todo o passo a passo que eu uso para investir em ações, tá bom? Tá tudo muito bem discriminado nesse e-book. E, cara, a gente coloca de um jeito lá que se você tiver R$10, você consegue começar a investir. Então, vale muito a pena a leitura, o link tá aí. Qualquer coisa, nós estamos super à disposição. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Grande abraço e até semana que vem.